nós oramos ou cantamos aqui. Nós não cantamos porque a música é bonita, ou porque a música é isso, é aquilo. É porque nós queremos transformar a nossa canção em oração para levar a cada um de nós para mais perto de Deus. Quantas vezes nossos pés já andaram por aí, não é verdade? Se você parar para pensar um pouquinho na sua história, eu estou pensando aqui na minha, ao longo desses meus 46 anos, quantos dias tem um ano? 46 anos, 364 dias da minha história. Eu fico imaginando por onde esses meus pés já me levaram. Pense um pouquinho na sua história. Ao longo desses anos que você já viveu, a gente já foi para cada lugar, né? Esses nossos pés já nos levaram para cada lugar. Às vezes nos embrenhamos por lugares de completa escuridão, de completa treva, em busca muitas vezes da solução para os nossos problemas, em busca muitas vezes de resolver as nossas questões. Nós acabamos nos embrenhando por caminhos quase que sem volta, mas graças a Deus nós encontramos o Senhor. Eu tinha preparado 5 páginas, escrevi 5 páginas para falar para você, mas não vou falar nada que eu escrevi, porque agora o Senhor pede no meu coração para que, e o tema dessa primeira pregação é o chamado de Deus na nossa vida. Eu quero começar, geralmente eu sempre falo testemunho no final da pregação, né? Vou falar no começo hoje, para começar um negócio aqui, vou contar um pouquinho para vocês a minha história. Como eu falei, tenho 46 anos, 364 dias. Depois de amanhã vou fazer 47. Nasci em 1970, 13 de novembro de 1970. Mas Deus me deu a graça de cantar, de tocar, desde menininho já, vivia nos palcos da vida. E lembro-me que quando eu tinha 14 anos eu comecei na noite, nas bandas da noite. Vivia à noite, viajava no sul do país todo, com banda tocando nos bailões da vida, nas festas, nas noitadas. E eu me perdi nesse tempo, perdi o rumo da vida, porque eu mergulhei de cabeça na noite com tudo aquilo que a noite tem de ruim. Mergulhei de cabeça na bebida, na droga, no mundo de promiscuidade. E eu lembro-me que quando eu tinha 21 para 22 anos, em 1991, foi o último carnaval que eu toquei lá fora. Eu toquei, passei 5 noites chapado, drogado, bebendo. E quando passou e fez tudo aquilo daquele carnaval, eu lembro que eu tinha planejado a minha morte. Nesse meio termo eu já tinha procurado a solução para tantas coisas da minha vida. Eu já frequentava o centro de macumba, tinha a busca das coisas do inferno. Humanamente falando, eu me achava o cara na época. Tinha uma guitarrona vermelha pendurada no pescoço. Naquela época, nos anos 80, tem umas caídas aqui dos anos 80, né? Tinha um cabelão estilo Chitãozinho Chororó, aquele cabelão aqui assim. E me perdi completamente. Mas eu lembro que naquela quaresma de 92, ali me convidaram para participar da renovação carismática, do retiro de renovação carismática. Eu fui para aquele encontro e lá eu tive a maior experiência de Deus na minha vida. Lá eu experimentei o poder de Deus, eu escutei o chamado de Deus, e naquele dia eu respondi esse chamado que Deus me chamava desde pequenininho. Porque eu lembro-me, nunca falei isso que vou falar agora,
Mas isso está dentro de mim. Eu lembro que quando eu era pequenininho, tinha meus 6, 7 anos, eu dizia, lá em casa todo mundo me chamava de padre, porque eu dizia que ia ser padre. Porque dentro de mim tinha um chamado de Deus e eu não entendi o que era. Fui com tudo pro lado errado. Mas naquele dia, naquele lugar, quando pediram o Espírito Santo sobre a minha vida, Deus mudou o rumo da minha história. Naquele dia, sem saber o que era, eu lembro que comecei a orar em línguas sem saber o que era. Na minha diocese naquela época era proibido orar em línguas, não podia orar. E comecei, quando colocaram as mãos sobre mim, eu comecei a não sabia o que era isso. A única coisa que eu sei é que trazia uma paz muito grande dentro de mim. Naquele dia, naquela hora, parece que tiraram os 200 quilos de cima das minhas costas. Aquela depressão, aquela vontade de morrer foi embora. E eu queria gritar para o mundo inteiro que Deus é real, que Deus pode sim ajudar aqueles que se entregam a Ele. Porque Deus mudou a minha história desde aquele dia. Eu lembro que fiz um propósito com Deus naquela manhã, daquele dia 21 de fevereiro, uma manhã de sol. Eu lembro que eu disse para o Senhor: se o Senhor tocar em mim e me tirar dessa situação que eu estou vivendo, de angústia, de desespero, de depressão, de morte, a partir de hoje eu vou dedicar o resto da minha vida para você. E vou para qualquer lugar no mundo onde o Senhor me mandar falar do seu nome. E vou contar para todas as pessoas o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor pode fazer. E lembro que eu disse para o Senhor: eu vou dedicar um pouquinho que eu sei de música para você. E disse ainda para o Senhor naquele dia: no que depender de mim, eu nunca vou ouvir e nem tocar nenhuma música que não seja para a tua glória até o fim da minha vida. Passaram-se 26 anos. Ao longo desses 26 anos, desse chamado que Deus fez, no meu sim, naquele dia de angústia, que se tornou um dia de alegria, de felicidade, eu tenho visto Deus realizar grandes coisas. Tenho visto Deus realizar grandes obras. Eu já vi muitos milagres. Eu já vi coisas que a ciência não explica diante dos meus olhos. Eu já vi gente que não andava levantada de uma cadeira de rodas e sair andando. Eu já vi inúmeros casos de pessoas com câncer serem curadas, serem totalmente limpas. Eu lembro de uma vez, nós oramos para um senhor, ele tinha um tumor maligno na sua perna, exposto, tinha uma atadura em cima. E depois da oração, ele tirou aquela atadura e a pele dele tinha se feito toda nova. Ficou só aquela atadura cheia de sangue daquela ferida, mas já não tinha mais ferida. Deus é real, Deus pode todas as coisas, não existe nada que Deus não possa fazer. Eu tenho visto Deus restaurar famílias, eu tenho visto Deus levantar pessoas que estão abatidas, pessoas que estão no leito de morte, serem tocadas pela graça de Deus, serem levantadas pela força da oração e pela fé daqueles que se entregam a Ele. Se eu fosse ficar só contando testemunho, eu ficaria aqui 3, 4, 5 dias e não pararia de contar tantas coisas que Deus já me deu a graça de ver. Recentemente na minha cidade, eu e minha esposa fomos orar na UTI das crianças por um menininho que estava condenado à morte com meningite. O caso dele, os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Nós pedimos a Deus junto com o pai e a mãe daquela criança, naquela UTI. E na semana passada trouxeram para mim um menino totalmente curado, perfeitamente, sem nenhuma sequela, perfeitamente. Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível e tudo Ele pode. E Ele tem chamado cada um de nós dia após dia. O maior chamado de Deus para nós, homens e mulheres, é chamado para voltar para Ele.
de onde nós estamos. Deus nos chamou para a vida no dia em que Ele nos teceu e nos fez no ventre da nossa mãe. O profeta Jeremias vai dizer que Deus falando antes mesmo que você nascesse, antes de você existir, eu já te conhecia, eu te consagrei, te escolhi. Já para me imaginar isso? Antes de você ser feito no ventre da sua mãe, Deus já conhecia você. Deus já saberia desse tempo que estaríamos aqui. Deus saberia, Deus sabia de tudo e Deus escolheu você. Antes que nascesse, vai dizer o profeta, Deus conhece você pelo nome. Ele sabe tudo aquilo que você tem vivido. Deus sabe das suas dúvidas, Deus sabe das suas dores. Deus conhece você desde quando você era pequenininho. Deus sabe daquelas marcas, daqueles traumas que ficaram marcas dentro de você. Deus sabe daquela situação que você passou, quem sabe há muitos anos atrás, mas que carrega ainda o rancor, o peso da mágoa, daquela pessoa que feriu o seu coração, que você ainda não conseguiu perdoar. Deus sabe até daquele dia. Deus conhece tudo o que está em nós. E Deus hoje nos chama pelo nome. Ei, filho, filha, volte. De onde você está, volta. Por que Deus chama a cada um de nós constantemente? Deus não se cansa de nos chamar. Deus nos chama porque o amor dele é tão grande que Ele quer devolver ao seu coração, à sua alma, à sua vida, a paz e a felicidade. Sabe, naquela situação, a paz aqui dentro, você poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, poder respirar assim profundamente e sentir aquela paz. O mundo hoje necessita disso, não é verdade? O mundo lá fora, as pessoas lá fora, quanta gente angustiada, quanta gente depressiva, quanta gente que já não tem mais força para nada, quanta gente que vai se arrastando no seu dia a dia, se arrasta de cá para lá, de lá para cá. E Deus continua chamando cada um, volta, volta. Eu quero dizer para você que não existe felicidade e paz verdadeira sem Jesus. É mentira do mundo, é mentira do diabo para as pessoas, é ilusão enganadora, tentando atrair as pessoas cada vez mais para longe de Deus. Como o Senhor chamou Adão e Eva para a vida, como o Senhor chamou Abraão, sai da tua terra, Abraão, e vai para onde eu te mando. Deus chama, como Deus chamou Moisés naquela sarça ardente, que se consumia aquele fogo, mas não consumia aquela sarça, que fez com que Moisés, atraído pela sarça ardente, aproximou-se e Deus disse: Moisés, Moisés. Como Deus chamou o profeta Samuel, Deus está chamando você nessa tarde. Deus está dizendo o seu nome. Ei, eu quero te dar a paz. Eu quero curar você. Eu quero restaurar a sua casa. Eu quero restaurar a sua família. E pasmem, não é a teologia da prosperidade que eu vou falar agora, mas Deus está dizendo: eu quero restaurar até as suas finanças. Deus pode, todo Deus pode, tudo Ele tem na mão, tudo é dele. Como Deus chamou o pequeno Davi no livro de Reis para derrotar o gigante Golias. Quantos Golias têm se levantado na sua vida? Quantos gigantes lá na nossa casa, no dia a dia, lá no trabalho? Quantas vezes a gente não sabe para que lado correr, para que lado fugir? Não é verdade? Ou aqui é diferente?
Não é? O Senhor chama como chamou os profetas. E o Senhor nos chama como chamou os apóstolos, como chamou os primeiros discípulos do Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Mas eu queria que você pegasse aí na sua Bíblia comigo a carta do primeiro Papa, a carta de São Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, e seguintes. Se a gente vai pegar o Catecismo da Igreja Católica, onde fala do chamado de Deus, fala tudo isso que eu estou dizendo, mas fala também que Deus nos chama para que a gente tome a decisão de mudar de vida, tocado pela graça de Deus, nós tomemos essa decisão de nos converter, para que debaixo da misericórdia do sangue de Cristo nós sejamos lavados de toda a nossa miséria e alcancemos a salvação. E alcancemos a salvação, a paz já aqui nesse mundo, a felicidade verdadeira aqui nesse mundo, e o dia em que nós fomos chamados desse mundo, a certeza e a garantia da vida eterna. A maior vocação, o maior chamado de todo batizado é o chamado a ser santo. Olha para quem está no céu e diga assim: Deus chama você para ser santo. E agora pergunta para você, irmão, só não responda nada, só faz a pergunta assim: você está sendo santo? Não responda, só pense. Está sendo? Se Deus chamasse você hoje, eu não conheço ninguém aqui, ninguém mesmo, primeira vez que estou vendo os seus rostos, só o careca aqui do ancião. Mas vocês, esse aqui eu acho que eu vi em algum lugar uma vez, não sei, essa aqui eu acho que devo ter visto. Ah, vi sim, lá na casa do Juventude, eu sei lá. Ela era do Conselho das Artes do nosso. Então assim, não conheço ninguém, mas o Senhor, Ele pede para que nós busquemos essa vida de santidade. É a nossa vocação, o nosso chamado primeiro. Mas se, pense você, se hoje, dia 11, hoje é 11, né? 11 de novembro de 2017, se hoje fosse o seu último dia aqui, se quando desse meia-noite hoje, se quando der meia-noite, você for chamado por Deus, morreu. Se eu morresse hoje, se você morresse hoje, será que nós entraríamos no céu? Você garante o purgatório? É porque o céu é só para o céu é para os santos. Só os santos entram no céu. Por isso que a igreja, o processo de canonização dela leva tempo, analisando a vida do cara que esteve aqui, e aí pela intercessão dele, porque está no céu, pode perceber pelos milagres que acontecem, aquele cara, ressurreição. Mas será que nós entraríamos? Será que nós iríamos nos salvar? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Por isso que São Pedro vai falar aqui, ó: cingi, portanto, os rins e o vosso espírito, sede sóbrios e colocai a vossa esperança na graça que vos é dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santo em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, e vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como prata e ouro que tendes sido resgatados de vossa vã
maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imolado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho, palavra do Senhor. Graças a Deus. É o primeiro Papa chamando a nossa atenção para que nós sejamos cingir os vossos rins e o vosso espírito, sede sóbrios, e colocai a vossa esperança na graça em Jesus Cristo, que há de aparecer. Porque se Ele não volta, nós iremos a Ele. E ninguém de nós sabe o dia que vai, porque se tivéssemos certeza que temos ainda 10 anos, dava para levar 5 mil mais ou menos, mas nós não temos certeza. Quem de nós que aqui está tem certeza que amanhã vai acordar? Ninguém. Ninguém. E nesses tempos que nós estamos vivendo, são dias difíceis. A sociedade, a humanidade, o mundo aí fora está corrompido cada vez mais. As pessoas estão... O mundo está querendo nos arrastar cada vez mais para longe de Deus. É tempo de decisão, é tempo de viver a radicalidade do Evangelho. Não dá mais para ser cristão morno, não dá mais para ser cristão mais ou menos, não dá para ser meia boca, não dá, desculpe, mas essa é a verdade. Não vai aguentar aquele que vive no mais ou menos, com o pé aqui e outro pé lá. É hora de decidirmos a quem nós queremos servir. E Deus está chamando, e Deus promete que se nós viermos com Ele, sim, nós vamos experimentar a graça aqui. Esse é o grande chamado de Deus para esse nosso tempo. E a garantia da vida eterna. Eu lembro do Evangelho, quando os apóstolos perguntavam para o Senhor: Senhor, o que vai ser de nós que entregamos a nossa vida? Nós que deixamos tudo então por causa de você, por causa do chamado, Senhor. Eles deixaram tudo, deixaram os seus projetos, deixaram os seus sonhos, deixaram as coisas do mundo para seguirem atrás do Mestre, para seguir atrás de Jesus. E chegou um determinado momento que eles ficaram inquietos e perguntaram para o Senhor: o que vai ser de nós, Senhor? Jesus disse: tudo aquilo que por mim deixar casa, pai, mãe, deixar as coisas desse mundo por causa de mim, já terá 100 vezes mais nesse mundo pai, mãe, irmãos, casa. E ele vai dizendo assim ainda: mas tudo isso vai ter com sofrimento. Com sofrimento. E depois que ele fala com sofrimento, ele diz: e no final tem a garantia da vida eterna. E eu quero isso. Nem que sofra. É por causa dessa passagem do Evangelho que eu, no chamado que Deus fez para mim, deixei tudo. É um chamado humilde, não é para todos. Deus está chamando você aí na sua realidade, lá na sua casa. Não se apegue demais às coisas desse mundo. Não se apegue demais às coisas que vão passar. Busque em Deus, gaste tempo, tire tempo para o Senhor. Não perca tanto tempo. Nós estamos perdendo tempo. O mundo hoje está perdendo tempo. As pessoas estão perdendo tempo no Zap Zap.
Verdade ou não é? Papa Francisco, alguns dias atrás, falou: se os católicos lessem a Bíblia com a mesma quantidade que leem os avisados, o mundo seria diferente. Semana agora, o Papa Francisco falando, reclamando. Ele disse: eu entro aqui na Praça do Vaticano para celebrar, e eu vejo um monte de celulares levantados na minha direção. Na hora da celebração da missa, eu vejo todo mundo com o celular levantado aqui na minha direção, na direção do altar. Na hora que eu estou consagrando, eu vejo celulares. E ele disse: e o pior é que isso não é só os fiéis que estão aí na praça, isso eu tenho visto com os padres e até com os bispos cardeais que estão aqui pertinho de mim. Ele disse: chega! O momento da celebração é o momento de viver, de celebrar, de mergulhar na intimidade do Senhor que Ele está se doando. Ele disse: nada mais de celular aqui. E ontem eu vi, sabe o que ele fez? Ele fez um decreto, vai valer a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Dentro das portas do Vaticano não se vende mais cigarro. Nós perdemos muito tempo, perdemos dinheiro com tanta porcaria que esse mundo oferece. É por isso que nós vamos nos tornando pessoas infelizes. É por isso que nós vamos nos tornando pessoas enfraquecidas, porque vamos abrir uma brechinha aqui, outra brechinha ali. E as forças do mal, os principados, as potestades, as forças do mal que vivem nos ares, eles vão minando a nossa vida e vão enfraquecendo a gente. E até os servos da renovação vão ficando enfraquecidos. Tem servo que vem para o grupo de oração quebrado. Verdade ou não é? Tem servo que não aguenta mais. Tem quanto servo abandonando o barco. Tem gente que parou de rezar, parou de rezar o terço. Tem gente que parou de orar em línguas. Tem gente que parou com tudo. A gente vai se acostumando com as coisas desse mundo. Pedro dizendo: colocai a vossa esperança em Cristo Jesus. A maneira de filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. Esse é o chamado de Deus para nós. Levanta a sua cabeça, retoma a sua caminhada. Lembra? Quem aqui já fez pelo menos um retiro ou um seminário? Levanta a mão. Quem já fez? Eu também levanta a mão, sem vergonha, sem medo. Você lembra quando você saiu daquele primeiro encontro? Todos nós queríamos transformar o mundo, lembra? Onde é que foi parar o fogo? Onde é que foi parar o fogo? Quem sabe você que está vindo pela primeira vez hoje no encontro de renovação carismática, Deus está falando com você: meu amado, minha amada, tudo é possível. Deus pode sim transformar a sua história. Deus está pedindo para que mudemos de vida. Ele vai dizendo aqui na sequência: a exemplo da santidade daquele que vos chamou. Deus nos chamou para estarmos aqui hoje. O chamado de Deus foi para muita gente aqui nessa região de Mandaguaçu, para estar aqui. Mas você disse sim. Mas você concordou em estar aqui. E porque você concordou em estar aqui, e porque você disse sim, Senhor, eu vou lá. Amanhã, quando você for embora, que acabar esse encontro, eu quero profetizar sobre a tua vida essa graça que você veio buscar. Você vai levar. Você vai levar, profetiza em nome de Jesus. É essa situação que trouxe você para cá hoje. Deus vai honrar a tua fé e o teu sim de estar aqui. Acredite. E o Senhor diz assim: mas para que tudo isso aconteça, é preciso que nós tomemos a decisão, escutar a voz do Senhor quando Deus chama. E Deus fala conosco quando? Através da sua palavra.